Sabe aquela história de que, olha, esse livro é muito grande, será que ele tem figurinha? Será que ele tem imagens? Será que ele tem fotos? Então, hoje o nosso vídeo tem algumas imagens aqui que eu vou trazer para você para tornar mais interativo. Eu quero te ensinar como usar os mapas da Bíblia te ajudam na interpretação do texto. Então, se você quer aprender isso, bora pro vídeo? Opa, e nós estamos aqui em mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 119, nós temos o Salmo 108. E diz assim a Escritura Sagrada, o livro de Deus. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e louvarei com toda a minha alma. Despertai harpa e lira. Eu mesmo despertarei a alvorada. Senhor, eu te renderei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois teu amor é grande e está acima dos céus. Tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Ó Deus, sê exaltado acima dos céus, e seja tua glória acima de toda a terra. Para que teus amados sejam libertos, salva-nos com a tua mão direita e ouve-nos. Deus falou no seu santuário. Eu me regozijarei quando repartir Siquém e dividir o vale de Sucote. Gileade e Manassés são meus, também Efraim é meu capacete, Judá meu cetro. Verso 9. Moabe, minha bacia de lavar. Sobre Edom jogarei minha sandália. Sobre a Filístia bradarei em triunfo. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Ó Deus, por acaso não nos rejeitaste? Já não sais mais com os nossos exércitos, ó Deus? Ajuda-nos contra o adversário, pois a ajuda humana de nada serve. Em Deus faremos conquistas, pois é Ele quem pisoteará nossos inimigos. Irmãos, eu quero trazer aqui para vocês algo que é muito pouco falado, por vezes, quando a gente trata do estudo bíblico, que é algo que a gente geralmente despreza no estudo bíblico, que é quando começam a aparecer os nomes de cidades, os nomes de localidades ali no texto bíblico. Geralmente a gente dá uma desviada, a gente passa por cima, a gente pula isso, porque a gente não se interessa muito, a gente acha que não faz tanto sentido e tal, algo lá do passado, enfim. Mas eu quero te dizer que faz muito sentido a gente pesquisar sobre isso. E eu quero te demonstrar na prática como fazer essa pesquisa, como olhar isso. E eu tenho certeza que, claro, por você ter internet, você tem acesso com certeza aos mapas, né? Mas também no final da sua Bíblia, você tem acesso também, né? Praticamente toda a Bíblia. Eu, sinceramente, eu desconheço uma Bíblia impressa que não tenha mapas no final. Algumas têm colorida, algumas têm com alguns recursos, outras é um mapa simples, em preto e branco, mas que demonstra ali as cidades, as regiões, né, enfim, de cada período da Bíblia, certo? Então, se você pegar simplesmente um mapa do Antigo Testamento aí lá no final da sua Bíblia, você vai encontrar com certeza estas regiões que são faladas aqui, ok? E eu quero demonstrar isso, num mapa aqui para você como identificar essas regiões e como isso faz sentido para a gente na hora de ler o texto bíblico, ok? Antes disso, antes de te mostrar o mapa, eu vou selecionar aqui, grifar para a gente as regiões ou as cidades, enfim, que aparecem aqui no texto. Olha só quantos nomes de cidades ou regiões que aparecem aqui no texto. Deixa eu grifar todos eles. E eu vou grifar essas cidades aqui com uma outra cor. Porque o texto está falando sobre
ele começa engrandecendo ao Senhor, né? E ele fala sobre uma certa libertação e sobre a ação de Deus nessa libertação, ok? E depois ele fala assim, ele clama a Deus, Senhor, porque o Senhor, aliás, por acaso não nos rejeitastes, já não sais com nossos exércitos, ó Deus. Por quê? Porque eles têm tido derrotas. Esse é um contexto onde o povo diante dos seus inimigos tem tido algumas derrotas, ok? E ele clama que ajuda-nos contra os nossos adversários, porque a ajuda humana de nada serve. E ele diz que em Deus eles farão proezas ou conquistas, né? Pois é o Senhor quem pisoteará nossos inimigos. Inclusive, texto bastante conhecido aqui, né? Nessa versão da Almeida do século 21, ela traz em Deus faremos conquistas, né? A mais conhecida é em Deus faremos proezas. Então veja, nós temos aqui Deus falando no seu santuário que ele se regozijará quando repartir Siquém, dividir o vale de Sucote. Gileade e Manassés são meus, também Efraim é meu capacete, Judá meu cetro. Então todas essas cidades aqui são cidades, essas que estão em amarelo, são cidades que fazem parte, vamos dizer assim, das terras que Deus deu ao seu povo. Porém, estas terras aqui são terras ou são regiões onde estão alocados inimigos do povo de Israel, inimigos históricos, os moabitas, os edomitas e os filisteus, ok? E ele diz ainda, olha, Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom jogarei a minha sandália, sobre a Filístia bradarei em triunfo. Olha só, depois ele cita Edom aqui novamente, mas veja, Deus demonstra que tanto as suas terras, as terras que ele deu ao povo do Senhor, né, ao povo de Israel, quanto as terras dos inimigos de Israel, todas essas são de domínio do próprio Deus, mostrando a sua soberania. Agora vamos para o mapa para a gente observar tudo isso? Então vamos lá para o nosso mapa. Eu tenho aqui um mapa de toda a região de Israel, ok? Sempre que você for para o mapa, identifique o seguinte, Mar Morto, ok? Está aqui como Mar Salgado, e Mar da Galileia, está aqui como Mar de Quinerete, ok? Então, a região de Israel vai desde aqui acima do Mar da Galileia, certo? Até parte aqui do Mar Salgado, até aqui embaixo em Judá, ok? E seria isso aqui, a região de Israel, ok? Então nós temos aqui no nosso texto, diz lá o texto, olha só. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei quando repartir Siquém e dividir o vale de Sucote. Veja aqui onde está Siquém e Sucote. Então ele está dizendo que nessa região aqui, essa região faz parte do seu domínio, ok? Ele cita também, olha só, Gileade e Manassés são meus também. Vamos lá, Gileade e Manassés. As regiões, ok? Essas são regiões. Depois ele fala, também Efraim é meu capacete. Efraim está aqui. Depois ele fala, Judá, meu cetro. Judá está aqui. Veja só que ele já está falando de toda essa região, ok? Toda a região, vamos dizer, norte ali e já vindo para o sul. Depois ele fala o seguinte, ele começa a falar dos inimigos do povo de Israel. Moabe, minha bacia de lavar. Moabe está aqui. Toda essa região, ele está falando minha bacia de lavar por causa do mar morto, com certeza. Sobre Edom jogarei minha sandália. Nesse mapa aqui não mostra a região de Edom, mas Edom fica aqui, abaixo de Moabe, abaixo da linha do Mar Morto, ok? E sobre a Filístia, estenderei, ou bradarei, aliás, em triunfo. Aqui está a Filístia. Então veja, o que Deus está dizendo aqui, através do salmista, é que ele domina sobre tudo o que acontece aqui nesta região. Quer dizer que ele não domina sobre o resto do mundo? Não, não é isso. Mas é que como o salmista está falando
diretamente ao povo de Israel, que estava sofrendo reveses militares em toda essa região por causa dos seus inimigos que estavam ao seu redor aqui na parte sul. Então Deus fala: olha, eu domino sobre tudo isso, e um detalhe, esses inimigos aqui, eles não são nada diante de mim. Olha, esses que estão todos aqui ao sul de vocês e que estão trazendo transtorno contra vocês, eles não são nada diante de mim. E por isso o clamor do salmista faz muito sentido. Você viu só como olhar o mapa nos dá uma dimensão daquilo que o texto está falando, desse amplo domínio do Senhor diante, sobre, na verdade, aquela região toda. Aquela região onde havia vários conflitos, onde haviam várias guerras, e Deus está falando: eu domino sobre tudo isso. E o clamor do salmista, então, faz muito sentido aqui no final. Senhor, ajuda-nos contra o adversário, pois a ajuda humana de nada serve. Se o Senhor domina sobre tudo isso, então é a sua ajuda que nós precisamos. No Senhor nós realmente conquistaremos todas as coisas, porque é o Senhor quem vai pisotear esses nossos inimigos. Pois bem, era isso que eu queria te ensinar aqui hoje. Quando aparecerem mapas, aparecerem regiões, aparecerem cidades, dá uma olhadinha no mapa, porque às vezes vai fazer muito sentido você saber daquela região. Às vezes, olhando o mapa, você vai ver que aquela região é uma região montanhosa, ou que é um vale, ou que tem um rio perto, ou que é uma região do deserto, e aí isso te traz coisas na mente, isso te traz pensamentos ou ideias que nunca viriam à sua mente se você não olhasse o mapa. Ok? Então, aprenda a fazer isso, comece a fazer isso, assim como nós fizemos aqui de forma tão simples, e eu tenho certeza que o seu estudo bíblico será muito enriquecido. Que Deus te abençoe. Não se esquece, se você ainda não faz parte do nosso canal no Telegram, eu estou sempre avisando sobre os nossos conteúdos por lá no nosso Telegram, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.